Hoje eu vou começar a apresentação passando por algumas questões que estão relatadas de maneira bem pontual no livro do Matelar a respeito da Escola de Frankfurt. Tá? Então, a primeira questão é uma que a gente já tratou. Quer dizer, o Matelar vai dizer que há 3 escolas que não se conformam com a ideia de colocar o jornalismo como uma espécie de aliado da manutenção dos sistemas, né, do jeito que eles são colocados, para que simplesmente esses problemas de organizar as massas e de tentar controlar os comportamentos autodestrutivos, né, para que isso aconteça. Né? Então, existem 3 escolas que não se conformam com isso e que acham que as teorias do jornalismo deveriam, então, promover uma crítica, né? Uma autocrítica ou, pelo menos, uma crítica do sistema, né? Em que elas estão inseridas. E essas 3 escolas são justamente a Escola de Frankfurt, o estruturalismo e os estudos culturais. Então, ele abre o capítulo dizendo isso. Aí, ele vai colocar logo em seguida que quem inaugura essa linhagem, digamos assim, de estudos críticos, vai ser justamente a Escola de Frankfurt, que é uma escola de estudos marxistas que surge na Alemanha, num período que é chamado da República de Weimar, né, que vai de 1919 até 1933. Então, dentro desse período que surge a Escola de Frankfurt, né, e a origem dela é uma origem um pouco pitoresca. Assim, se tratava de um judeu argentino, né, que era multimilionário, que tinha uma fazenda de exportação de gado nobre para a Europa, né, e ele queria passar esse negócio para o filho dele, mas o filho dele gostava de estudar e tinha outro tipo de preocupação. E aí ele faz uma dotação, então, multimilionária, para esse filho dele criar um estudo, né, um instituto de estudos marxistas na Alemanha, né? E, enfim, é com esse dinheiro, então, que vai se estabelecer, vai se configurar, né? Além de uma dotação inicial para se constituir a Escola de Frankfurt, ela sempre recebeu uma espécie de doação anual que a manteve funcionando muito bem, né? Quando foi necessário para alguns elementos da Escola de Frankfurt fugirem da Alemanha por causa do Hitler e tal, eles foram para os Estados Unidos, outros foram para a Suíça, né? Quer dizer, eles não tinham problema financeiro porque eles tinham esse histórico, digamos assim, de criação e manutenção que os garantia essa liberdade plena para realizar estudos marxistas a respeito de história de classe operária, etc., na Alemanha. Tá? Com a tomada do poder nazista, então, a partir de 1933, principalmente, que é quando Hitler se torna primeiro-ministro, né, acontece essa debandada. Né? Alguns teóricos imediatamente vão para fora, né? Inicialmente para a Suíça, para a Itália, mas depois recebe esse convite de uma universidade americana e criam uma sede na Universidade de Colômbia, se não me engano, e ficam lá morando um período, e o próprio Adorno posteriormente vai se mudar para lá também, nesse período em que eles são perseguidos pelos nazistas, né, a partir de 1933. E assim, eles eram particularmente vítimas desse processo, porque eram, na maior parte, judeus alemães, né? Enfim, de esquerda, né? Quer dizer, juntava tudo, né? Marxista, né? Tudo que o fascismo atacava estava cristalizado nesses personagens, né? E eles eram influentes, eles escreviam em jornais da época, publicavam muita coisa e tal, tinha uma certa repercussão, né, as ideias deles, então evidentemente foram alvo de perseguição. Vários deles tiveram livros queimados, naquelas noites que os nazistas promoviam, enfim, perseguição a obras e a pensamento. Né? E quando vão lá para os Estados Unidos, quer dizer, o Adorno ele tenta fazer uma espécie de colaboração com alguns teóricos da teoria administrativa, né? Ele, da parte dele, a tentativa de se integrar nessa nova cultura americana, um país que o acolheu nesse momento difícil, deu condições para que ele vivesse lá e bem e tudo mais, né? Inclusive dentro de uma universidade. E por outro lado, quer dizer, o Lazarsfeld principalmente, mas alguns teóricos da área da pesquisa americana administrativa recebiam aquelas aquisições, né, desses alemães que estavam chegando ali como uma possibilidade de reinvenção da teoria administrativa, de aprofundamento, de se liberar algumas críticas que eram feitas contra eles, né?
Mas, enfim, depois de algum tempo de uma colaboração que basicamente foi feita em termos de estúdios de rádio, né, essa aliança não deu certo, não prosperou, e, enfim, e cada um foi para o seu lado. Tá? Um conceito fundamental que o Matelar vai exibir no livro dele é o conceito de indústria cultural, que, num certo sentido, a gente já trabalhou um pouco isso na análise da dialética do esclarecimento do Adorno na aula passada, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aspecto, tá? Mas inicialmente deixa eu fazer essa breve passagem por todos os aspectos que o Matelar trabalha. Ele vai discutir então essa questão da indústria cultural, desse conceito que o Adorno cria, né, de indústria cultural, e vai falar que justamente que o Adorno tinha uma visão negativa, até mesmo com expressões musicais como jazz, né, que num certo sentido ele achava que promovia aquela planificação da cultura, que era característica da incorporação da cultura por esses meios técnicos e industriais, né, que vão tomando conta da comunicação social. Tá? E também vai citar o Matelar o fato de que essa crítica que o Adorno inicia em relação ao papel que a cultura passa a desempenhar na indústria cultural, né, na verdade, esse esvaziamento do papel crítico da cultura que ocorre quando você leva um Beethoven para a rádio e tudo mais, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que isso acontece, cria-se um novo conceito que vai ser sistematizado num livro, né, que vai ser publicado já na década de 40, né, que vai criar essa figura de uma razão instrumental, ou seja, de uma racionalidade que, apesar de ainda manter algumas marcas, alguns sinais de racionalidade, né, ela é uma racionalidade que é instrumentalizada por uma classe social, né, em detrimento da outra classe social e quase que ganha uma espécie de autonomia, de independência, enquanto razão, particularmente quando essa razão aparece na forma da técnica. Tá? E aí um pouquinho a gente vai ver isso daqui a pouco num texto do Benjamin que eu escolhi para a gente aprofundar um pouquinho mais. Tá? Mas a ideia é de que a técnica é uma espécie de materialização da razão, na sua forma, seja cinematográfica, que o Benjamin vai analisar, mas seja também na forma da indústria, do meio de produção industrial, né, que é uma razão, então, que torna, né, se torna autônoma, digamos assim, em relação ao próprio homem, que teoricamente é o dono da razão, quer dizer, é quem deveria comandar a racionalidade, né? Mas essa razão, na técnica, ela ganha uma espécie de emancipação que faz com que a técnica se torne uma espécie para a gente usar uma figura contemporânea, né, de inteligência artificial que ganha autonomia e sai fazendo coisas que, inclusive, vão contra a própria humanidade. Né? Um pouco a ideia de que essa razão ela se materializa num formato tecnológico, né, no qual ela ganha uma autonomia, que essa autonomia se volta contra a própria humanidade. Então, a ideia de que a indústria cultural ela tira a cultura do seu papel filosófico, existencial, né, de formação, de elaboração ética dos sujeitos e tal, tira e coloca ela nesse outro lugar, né, que é um lugar de exercício de uma cultura esvaziada, né, que só parece ser cultura, parece que as pessoas estão bem informadas, né, parece, mas no fundo aquilo não está cultivando, não está fazendo ninguém crescer, né? Tá tratando a ideia de que, inclusive, as pessoas nem precisam crescer mesmo, né? Quer dizer, tá ótimo do jeito que elas são, né? Essa espécie de inércia que fomentada, digamos assim, por essa aparente crescimento, né? Que o fato de eu comprar 50 livros e colocar atrás do meu, da minha da minha imagem na live que eu estou promovendo e tal, né? Parece que, porra, eu sou possuidor de uma cultura violenta, né? Então, hoje em dia, o que mais se vê em televisão é um bando de gente dando entrevista. Você vê que o cara não tem informação nenhuma, que é fraco, né? Mas está cheio de livro atrás dele. Quer dizer, essa aparente convívio e convivência com a cultura, mas que é só convivência, né? Ele não leu metade daquilo, os títulos que ele ganhou, ele fez faculdade, mas não assistia a aula, não leu nada, não se interessou. Quer dizer, é esse formalismo, digamos assim, cultural que vira a marca do momento contemporâneo. Tá? Então, isso seria o esvaziamento do papel da cultura, né, do papel formador, digamos assim, da educação, da cultura,
que é característico do momento contemporâneo. Você ser educado hoje em dia, você tem um diploma, né? Enfim, como se fosse isso, né? Mas que a sociedade reconhece é isso, né? Tanto é que é por isso que tem essas crises de sucessivas indicações aí do governo, de gente que diz que é pós-doutor, de gente que diz que é isso, que é aquilo, e aí quando você vai espremer lá, o cara fez um cursinho lá em Portugal, entendeu? Uma coisa de 20 horas e tal, e já está dizendo que aquilo é um título de pós-doutor e tal, porque esses títulos pesam, né? Pesam, evidentemente, muito mais do que o conteúdo, né? Porque senão ele não estaria preocupado com isso. E aí o Matelar vai falar um pouquinho do Benjamin, né? Vai falar justamente que o Benjamin ele trata dessa questão da união da técnica com a cultura, mas ele aponta uma outra possibilidade, digamos assim, de lidar com isso. Né? O olhar do Adorno é sempre muito negativo em relação à tecnologia, à comunicação, né? À indústria cultural. E o Benjamin parece ter uma outra perspectiva, um pouquinho mais rica em relação à colaboração possível entre técnica e cultura de verdade, né? Não indústria cultural, mas a cultura na sua finalidade apropriada, né? E aí, enfim, o Benjamin tem um histórico, né? Que bastante diferente do Adorno. Ele não foi um membro efetivo da Escola de Frankfurt, ele era simplesmente um bolsista, um cara que colaborava e de vez em quando recebia uma grana. O Benjamin sempre teve um problema com a sobrevivência, de uma dificuldade realmente de se estabelecer, né? Então ele dependia ainda, já bastante com uma idade avançada, dependia de mesada, de pai, de mãe, de família, aquela coisa toda. E o Instituto também dava, de vez em quando, dava dinheiro para ele. Agora, por outro lado, ele tinha uma relação também de dependência em relação ao Instituto, que fez com que em cartas isso aparece, né, em vários momentos isso aparece, num diário que ele escreveu de viagens e tudo mais, que faz com que o Benjamin tivesse que submeter alguns escritos dele a certas padronizações, né? A reclamação mais notória era de que se exigia que o Benjamin colocasse mais marxismo nos seus estudos e menos teologia judaica, né? Porque no fundo o Benjamin era uma síntese de religião com marxismo, né? O que o próprio conceito de aura, que é um conceito muito famoso do Benjamin, já deixa antever, né? O Benjamin ele tinha um pé, assim, digamos, na religiosidade muito mais sólido, né, do que os outros membros da escola de Frankfurt. E aí, o Benjamin, num certo momento, ele vai voltar seus estudos para uma espécie de materialismo, uma teoria que ele desenvolve a partir dos estudos de Paris do século XIX, das galerias, né, o famoso estudo das passagens, que é um estudo imenso do Benjamin, ainda pouco digerido, num certo sentido, né, mas que é o final da obra dele, a última obra que ele realiza, até 1940, quando existe a famosa passagem, né, de que o Benjamin, ele inicialmente, quando os nazistas tomam o poder, ele foge da Alemanha para a França, e quando a Alemanha ocupa a França, ele tenta fugir para a Espanha, né? E aí ele vai por uma cidadezinha lá, meio que com uma estradinha menos vigiada, que se achava que era possível passar por ali e tal, que é Porto-Bo, que é de divisa da França com a Espanha, e nessa cidade, né, quer dizer, quando eles vão passar a fronteira, o governo francês se rende aos alemães e manda fechar a fronteira e não deixar ninguém passar, principalmente judeus alemães fugitivos, né? E o grupo do Benjamin é preso. Nesse grupo tem outros importantes pensadores da teoria de esquerda do período, Krakauer, né, que é um outro filósofo que está próximo desse grupo e tal. Eles são presos, e aí quando é preso, o Benjamin tinha uns tabletes lá de veneno que ele carregava com ele, e, se fosse o caso, ele achou que era o caso, e ele se envenena e suicida, né? E justamente numa época, né, enfim, 1940, da qual agora, em 2020, está se completando esse período de 80 anos, e tem uma série de atividades que fazem referência, né, à morte do Benjamin, à obra dele, etc., que estão em atualidade, digamos, bem contemporânea. Tá? Enfim, outro teórico que o Matelar vai citar é o Marcuse, que tem também toda uma reflexão a respeito de tecnologia e ciência. O Marcuse é um grande estudioso de Hegel, ele tem um livro que é todo dedicado ao pensamento do Hegel, que se chama Razão e Revolução,
tá? Que é a obra do Marcuse, mas Lukács também vai ter uma obra dedicada ao Hegel, quer dizer, toda essa influência que desde o início dessa unidade eu tenho frisado com vocês, né? Mas ele cita, então, Marcuse, um conceito do Marcuse que é de unidade, de sociedade unidimensional, que tem a ver com aquele conceito que a gente veio discutindo do autodirigido e heterodirigido, né? O Marcuse cria um conceito para quando todas as pessoas na sociedade de massa são dirigidas a partir de fora, né? Quer dizer, há uma heterodireção sobre os indivíduos entendidos como um fenômeno de massa, né? Ele vai dizer que essa pessoa ela é unidimensional. Por quê? Porque esse direcionamento que vem de fora e tenta orientar as massas, orientá-las num sentido único, né? É quase que um sentido totalitário, né? E isso era bem característico no período, porque era um período de ideologia nazista ou fascista também, enfim, de movimentos totalitários, né? Que tentavam levar as pessoas todas a pensarem do mesmo jeito, né? Aquela obra 1984 de George Orwell é uma grande crítica a essa questão dessa tendência de surgirem sociedades totalitárias que direcionam suas massas segundo suas perspectivas e nas quais, enfim, o fascismo italiano está enquadrado, o nazismo alemão está enquadrado, mas também o socialismo soviético, né, stalinista, também está enquadrado enquanto uma sociedade totalitária e unidimensional e que vai sofrer justamente uma crítica também por força disso, né, da própria escola de Frankfurt, né, vai ser uma escola que assim de origem marxista, mas anti-russa, né, eles não vão tolerar o socialismo real, vão ser altamente críticos daquele projeto, né, principalmente porque o Stalin faz um pacto de não agressão com Hitler em 1939, né, que é uma coisa que para esses judeus alemães que foram perseguidos é inaceitável, né, intolerável esse tipo de perspectiva, por mais que fosse uma estratégia e tudo mais, que depois a Rússia ia se engajar na Segunda Guerra Mundial e inclusive colaborar para a vitória, mas foi uma coisa intragável para aquelas pessoas, tá? E aí, por fim, quer dizer, o Matelar ainda vai falar de uma herança mais contemporânea da escola, né? Quando ele cita algumas obras do Habermas, né, que é o cara que está vivo ainda até 2020, né, já bastante idoso e tudo, mas que é um continuador desse pensamento, mas que também tem algumas obras originais, então ele vai ter um pensamento muito importante a respeito do surgimento da esfera pública dentro do desenvolvimento da sociedade burguesa, né, o que é um estudo muito interessante, e que ele vai vincular o nascimento dessa esfera pública burguesa com o próprio jornalismo, com o próprio iluminismo, né? Então é uma tradição iluminista, claramente, né? Habermas se diz um continuador do projeto da modernidade iluminista e com contribuições originais dele. Então uma teoria do agir comunicativo, que é uma coisa interessante, que vai misturar algumas teorias estruturalistas, teorias da linguagem, com a própria ideia de resgate da racionalidade na modernidade, né? Então são autores que vão tecer uma série de comentários interessantes, mas que o Matelar, por força do tamanho do livro e tal, não consegue aprofundar, né? Ele só cita, basicamente, esses trabalhos, né? E a gente aqui também então dá uma situada, né? Para vocês terem essa noção do que está em jogo aí, tá bem? Bom, para a gente agora entrar numa parte mais, digamos assim, é aquilo que eu estou tentando aprofundar para fugir justamente dessa perspectiva muito de superfície que a gente pode ter em relação à obra desses autores, né? Quer dizer, a gente já viu uma série de coisas na aula anterior, onde eu adiantei alguns conceitos que vêm basicamente da análise do Adorno no livro dele, que é o livro a respeito da dialética do esclarecimento, né? E agora a gente vai tentar, então, digamos assim, num outro momento, né? num outro enfoque, né? Passar por mais alguns conceitos do Adorno que vão estar reunidos na mesma obra, tá? Esse dialética do esclarecimento ele tem algumas partes, né? E uma das partes é essa que a gente viu inicialmente, em que surge o pensamento do Adorno, né? Aqui eu coloco o Kierkegaard nesse slide, porque também é uma influência muito forte na obra do Adorno, é o Kierkegaard, mas eu não vou aprofundar
Por quê? Né? Basicamente é por causa do conceito de dialética, que foi objeto de estudo do Kierkegaard, uma tese em que ele estuda a dialética desde Platão até a dialética né, moderna. Né? Mas, enfim, tudo isso para dizer para vocês que o Adorno ele tem uma obra que é bastante mais ampla do que aquilo que a gente está dando conta aqui de visualizar, né? Mas que tem algumas passagens importantes. Uma delas é a própria dialética do esclarecimento, que num certo momento assim a gente já deu uma olhada. E o outro é um texto que está agregado a esse livro, a dialética do esclarecimento, mas que é um texto que leva o título Indústria Cultural. Então ele discute especificamente esse conceito de indústria cultural dentro desse texto. Né? E isso eu quis trazer para cá porque no enfoque, na perspectiva que a gente está tratando das teorias do jornalismo, isso é muito emblemático. Tá? Isso é muito emblemático. Por quê? Porque são as metodologias das teorias administrativas. Né? Ele não está ilustrando isso no jornalismo, porque não é o caso mais exemplar, mas ele vai ilustrar isso no cinema. Então ele vai dizer, por exemplo, na indústria cinematográfica, que é uma indústria cultural, que existem filmes A e filme B, né? Aquela coisa de filmes mais mal feitos, mais com verbas curtas e tal, não sei o quê, e que, em vez disso ser, digamos assim, alguma coisa que comprometa a própria qualidade do cinema, isso nada mais é do que uma estratégia do próprio cinema, enquanto metodologias estatísticas e de mapeamento da massa, de perceber que tem pessoas com gosto mais apurado e tem pessoas com gosto mais rasteiro, digamos assim, né? E aí o cinema, ele faz um cinema para atender a um público A e faz um cinema para atender um público B. Para quê? Para que nenhum público fique fora da abrangência do cinema enquanto consumidor, né? Quer dizer, vejam como as estratégias de controle de massa, elas tomam conta dos meios. Né? Você pega veículos como a Folha de São Paulo, teve época que a Folha de São Paulo tinha 5 jornais. A Folha de São Paulo, a Folha da Tarde, teve a Gazeta da Noite uma época, tinha a Gazeta de Santos e tinha Notícias Populares, que era um jornal Espreme Sai Sangue. Quer dizer, por quê? Porque a Folha de São Paulo queria abranger os vários públicos. Né? Então, isso vai para o jornalismo também. Não é uma coisa que é exclusiva do cinema, apesar do cinema ser um lugar onde isso é mais emblemático ou é mais acentuado em alguma maneira. Né? A ideia de que existem públicos dentro de um sistema de hierarquia, que os públicos, né, a divisão em públicos, permite eu criar essa hierarquização e que dentro dessa perspectiva, né, quer dizer, dos públicos, vai acontecer que a gente consegue, num certo sentido, a gente consegue entender por que a indústria cultural está agindo dessa maneira. Né? Então, essa perspectiva crítica, né, que sempre vai estar presente no texto do Adorno, de mostrar por que o cinema tem A e B, né, por que e tal, é porque o público foi reduzido, nessa última frase de citação, eu acho muito importante, a um simples material estatístico. Né? Quer dizer, as pessoas são tornadas um número, 50% classe X lá e tal, que são vistos como consumidores, né? Numa situação de massa ou de público, que seja, né? Mas que isso é feito mapeamento por meio de institutos de pesquisa que vão, então, justamente criar zonas, né, para atender esses vários públicos e dar conta disso, né, como quem está atendendo a um público de marketing, de mercado. Né? Quer dizer, essa é a perspectiva que está presente na crítica do Adorno, né, explicitar, digamos assim, que a comunicação está trabalhando dessa maneira. Né? E que as verbas envolvidas nesses processos são custos, enfim, astronômicos, né? E que só se justifica investir tanto dinheiro assim, em comunicação porque o próprio sistema está gerando esse dinheiro todo. Né? Tem um texto que fala sobre a origem e o conceito de publicidade, que está num autor um pouco mais descolado dessa tradição, né? Mas que vai dizer a seguinte verdade, independente de ser de outra tradição, ele vai dizer uma grande verdade, que é a seguinte: a propaganda não vale a pena, a publicidade não vale a pena, o dinheiro que se investe em publicidade, ela não vale a pena, até porque as pessoas precisam comprar. Né? Elas precisam comprar, e não é por causa da publicidade que você compra. Né?
E assim, então qual seria o papel, digamos assim, da publicidade? É lógico que tem uma pequena concorrência de mercado e tal, mas tem coisa que não tem concorrência. Tem Audi, tem Mercedes-Benz, são carros que não tem concorrência. Por que um carro desse faz uma propaganda, né? Faz justamente porque ela precisa alimentar essa indústria da publicidade, que por sua vez alimenta também o funcionamento do jornalismo, né? Para que essa indústria cultural continue estimulando o consumo, né? Quer dizer, então tem papéis, digamos assim, subentendidos, que não são simplesmente vender o produto, mas que estão marcados como funções da publicidade e tal, e que fazem parte dessa perspectiva da indústria cultural. Tá? Então, essa última frase aqui também dessa passagem eu acho exemplar. Durante a guerra continua a fazer propaganda. Quer dizer, porra, como assim fazer propaganda na guerra? As pessoas estão morrendo de fome, estão se matando lá para conseguir comprar qualquer porcaria. Mas continua fazendo propaganda por quê? Porque é uma indústria econômica que está estimulando a atitude da guerra, né? Indiretamente eles querem que o Hitler ganhe a guerra lá para que a Alemanha se estabeleça como uma potência internacional. Quer dizer, esses jogos indiretos, né? Que na verdade parecem que está se fazendo uma publicidade, mas o que está se fazendo é se dando apoio a um sistema, que é um sistema que mesmo numa ação de guerra, ela precisa se alimentar do dinheiro do poder econômico para que ele faça certos avanços. Né? Então é tudo isso que a Escola de Frankfurt está, num certo sentido, levantando a lebre. Né? E só uma última passagem também dessa parte, quer dizer, essa naturalização dos homens, né, que como eu disse na aula anterior, tem até uma passagem do Ulisses que coloca que os homens viraram cachorros, porcos, cavalos e tal, essa naturalização, essa tentativa, né, de transformação dos homens em bestas, né, em fenômenos da natureza para serem subjugados, tanto quanto eu subjugo uma catarata para que ela gere energia elétrica, né? Eu quero subjugar outros homens para que eles me deem lucro no processo de produção capitalista, quer dizer, isso ganha como grande aliado, né, esse aparelho técnico, né, e aí aparece esse conceito, então, digamos assim, de razão instrumental, que é a forma como ela se materializa no mundo, é por meio dos aparelhos técnicos da indústria, né, das linhas de produção, das câmeras cinematográficas, das antenas de televisão, né, quer dizer, essa tecnologia toda, ela se configura como um aliado da manutenção desse sistema, né, e que vai justamente controlar com um mecanismo, né, que vai dar superioridade a um grupo de pessoas contra a grande massa da população. Quer dizer, vai servir como instrumento de dominação, né, que se passa por democrático, se passa por todo mundo tem oportunidade, tal, como se eu tivesse a mesma oportunidade de vida que tem um cara que nasceu filho do dono do Banco Itaú, né, que ganha 30 bilhões de reais de lucro por trimestre, né, como se eu tivesse a mesma chance de vida que esse cara vai ter, quer dizer, é uma piada, né? E assim, então, isso, né, que está alimentando essa crítica, né, que vai mostrar que a sociedade sofre, né, é vítima de um poder hoje, que é uma coisa que nunca teve igual na história da humanidade, e que vai também ter sutilezas do gênero, essa última frase, a enxurrada de informações que o jornalismo joga em cima das pessoas, né, vestida meio que de diversão. Então tem a Anitta junto com o assunto do Banco Central, junto com o líder bolsonarista que foi preso com dinheiro na cueca, desculpem a referência, mas foi hoje, né? E é hilário, né? Quer dizer, o humorismo brasileiro todo está pedindo demissão a partir de hoje, porque não precisa mais ter humorista, né? Num país que tem essa qualidade aí de gente servindo, né, a pátria amada, salve, salve, né? Então, isso aí tudo idiotiza as pessoas, né? Quer dizer, a velha história que desde daquela passagem lá da teoria administrativa para a teoria crítica, eu venho dizendo a vocês, quer dizer, existem técnicas de você vestir a cultura de um jeito que ninguém aproveita nada da cultura, mas que se acha porque tem uma coleção de livro atrás da sua live, né? E ouve Beethoven e acha que está entendendo alguma coisa, posa de culto, abre lá um champanhe caro, bebe Beethoven e tal, e que no fundo isso é de uma superficialidade absurda, porque essas pessoas não estão investindo no seu próprio desenvolvimento. Tá? Aí só para fechar a questão do Adorno, o Adorno tem essa fase que ele bate bem duro, né, nas questões da indústria cultural, até porque ele está fugindo de alemão lá,
como Goebbels, né, usando cinema para fazer nazismo e propaganda antissemita, né, e depois ele vai para os Estados Unidos, faz uma série de observações também sobre a indústria cultural e tal, que são frutos da vivência dele lá nos Estados Unidos, mas no final da vida vai fazer 2 grandes livros, né, que vão também ter uma outra pegada, né, um que se chama Dialética Negativa e outro que se chama Estética, né, que são 2 obras em que o Adorno meio que se reinventa também, vai tentar investir em outros caminhos. Tá? Pois bem, a história do Walter Benjamin ela foi muito mais complicada do que a do Adorno, porque ele tinha aqueles problemas financeiros, etc., e fugiu do nazismo entre 33 e 40. Seus últimos anos de vida são anos de fuga, tentativa de fuga, se escondendo, pedindo dinheiro emprestado, gente falando para o Benjamin, poxa, vá para Israel, vire teólogo, gente falando para o Benjamin, não, vá para os Estados Unidos e vire marxista. E ele, no meio de uma dúvida danada, que indecisões e tudo, acabou ficando lá embaixo das garras, né, dos nazismos e tendo esse desfecho trágico. A característica nítida do pensamento do Benjamin é essa síntese de judaísmo com marxismo. Então ele é um cara que sempre teve um pé na teologia, tem passagens da obra dele que são menos conhecidas, mas que são extremamente judaicas, assim, religiosas, né? Tem conceitos na obra dele marxista que vêm de uma perspectiva religiosa, como o próprio conceito de aura, né? Que nada mais é do que a alma, né? Numa perspectiva religiosa. E por outro lado, quer dizer, ele pinta uma relação da técnica com a cultura que é uma relação que além, digamos assim, daquele fenômeno histórico que existe, que é a indústria cultural, que é a apropriação da tecnologia pelo capitalismo, etc., ele não vai negar isso, ele não vai negar a crítica marxista a isso, mas ele vai dizer, pô, não precisava ser assim. Quer dizer, poderia existir uma técnica aliada à cultura que tivesse um papel, né, que é esse papel que nós estamos reivindicando aqui para uma teoria do jornalismo iluminista ou crítica. Tá? Ele acha que isso é possível, fazer um jornalismo crítico. Né? Então ele vai achar que essa aliança com a técnica ela é possível de desembocar em outros caminhos, né? Que seriam uma espécie de outros desdobramentos dessa condição técnica que a humanidade adquiriu até hoje. Né? Um outro desdobramento já seria próprio socialismo real, o comunismo, né? Já seria um outro desdobramento, apesar dele também não concordar muito com esse. O Benjamin faz uma viagem à Rússia entre os anos da década de 20, né? Ele vai para a Rússia e é um período um pouco tumultuado na Rússia, porque a morte do Stalin, aliás, a morte do Lenin, né? A sucessão do Lenin pelo Stalin, há uma série de perseguições contra inimigos, e a Rússia passa por um momento meio complicado, e é quando o Benjamin está lá. Então o Benjamin também ele vai para a Rússia, mas ele se decepciona num certo sentido com a Rússia, mas ele vai conhecer, ele quer ver como é que há, o que aconteceu com a Revolução Russa, né? Quer dizer, ele tem um pé no marxismo e tem um pé no judaísmo e fica o tempo inteiro nessa onda. Então tem gente que fala que tem o Scholem, né, que é um judeu que tenta puxar ele para Israel e que quer que ele seja um teólogo, e ele é amigo do Scholem, mas ao mesmo tempo ele é amigo do Bertolt Brecht também, que é um marxista importante de produção teatral, né, um ativista das artes, e que tenta puxar ele para o marxismo, e ele fica meio que nessa para cá, para lá e tal. A obra dele é bastante original nesse sentido. Ele faz uma espécie de síntese entre essas particularidades aí que meio que aparentemente se rejeitam, né? Mas que, segundo uma perspectiva, inclusive hegeliana, deveriam se atrair, né? Quer dizer, o que o Benjamin está dizendo aqui para a gente, no fundo, é o seguinte, ó, vamos fazer uma religião racional, né? Juntando aquilo que eu tenho de judaísmo com a crítica marxista, né? Isso que, no fundo, o Benjamin está propondo. É uma releitura do Hegel atualizada, né? Em vez de se tratar de século XIX, né? Em vez de se tratar do Estado prussiano e da religião protestante, né? Ele está pensando no marxismo e no judaísmo como uma possível nova reconciliação, digamos assim, entre sensibilidade religiosa judaica e a racionalidade crítica marxista. No fundo é isso que está mais ou menos acontecendo, né? Ele vai pensar bastante, então, em conceitos como a alma, né, que seria um dos polos, digamos assim, de resistência contra a alienação, né? E isso ele vai ter aquele ensaio exemplar a respeito de cinema e fotografia, né, que é obra de arte
na era da sua reprodutibilidade técnica, que é o texto que eu queria aprofundar um pouquinho mais na aula de hoje, porque tem alguns conceitos importantes, né? Ele abre esse artigo dizendo então que o Marx, né, promoveu uma análise, digamos assim, do modo de produção capitalista, da infraestrutura, daquilo que o Marx chamava de infraestrutura, da economia política, né? Mas numa época em que a economia política ainda estava nos seus primórdios, quer dizer, foi 1850, 1860, que é quando o Marx estuda para escrever o Capital, né? E a gente já está, né, o Benjamin já está ali em 1920, 1930, quer dizer, já muita água rolou, houve desdobramentos daquele momento histórico, coisas que surgiram, movimentos digamos assim, que visavam atenuar as condições perversas do capitalismo, então legislações trabalhistas, partidos que tentam defender uma espécie de política social-democrata, né, na qual não houvesse uma ruptura, digamos assim, com o capitalismo, mas que houvesse sindicatos e maneiras de garantir alguns direitos, né, quer dizer, já é um momento mais avançado, né, dessa relação do capitalismo, né, e que ele, Benjamin, acha que uma coisa, né, que o Marx tinha falado, quer dizer, que existe infraestrutura e superestrutura, né, ou seja, existe a base econômica da economia política, e existe a cultura, existe o direito, né, isso que ele chama de superestrutura, é uma coisa que na época contemporânea é bem fácil de entender quando a gente analisa as relações da economia com o cinema, com a cultura, né? E ele vai tentar entender, então, em termos de teoria da arte, né, o que o cinema traz de inovação para essa reflexão da superestrutura e da infraestrutura, e ele acha que o cinema, então, é um lugar privilegiado, digamos assim, para estudar algumas categorias do que está acontecendo naquele momento histórico ali de ascensão do fascismo, né? Então ele vai tentar, por meio de uma análise do cinema, ele vai tentar levantar uma discussão do campo estético, então, né, cinematográfico, mas que traz repercussões de ordem política, tá? Então, nesse sentido, ele é bastante parecido com o Adorno. O Adorno vai buscar na literatura seus motivos e na música, né? E o Benjamin resolve optar pelo cinema, porque, inclusive, é uma arte técnica. Então, onde a questão da técnica vai estar colocada como central, digamos, para entender os problemas que vão ser colocados, né? E aí, nesse sentido, ele começa o artigo pela discussão daquela famosa passagem, né, em que ele apresenta, num certo sentido, ele apresenta o conceito de reprodutibilidade técnica, que vai ser um conceito bastante importante, né, no sentido de que o Benjamin está pensando, né, o que o cinema traz de inovador, digamos assim, o que o cinema está trazendo, né, para a reflexão teórica, estética da contemporaneidade, que antigamente a arte não tinha, né? E aí ele vai dizer, olha, pela primeira vez no processo de produção da imagem, né, a mão foi liberada da responsabilidade de pintar o quadro, digamos assim, né, e criar a obra artística, né, e isso foi entregue agora de maneira perfeitamente transparente para uma câmera cinematográfica, ou seja, um objeto de materialização de uma tecnologia, que é quem vai, a partir de agora, tomar conta dessa produção artística, né? Quer dizer, essa migração, digamos assim, de um trabalho manual para um trabalho técnico-industrial, né, que vai caracterizar uma mutação dos próprios meios de produção artísticos, né? Por isso, talvez a gente seja capaz de falar de uma indústria cultural. Por quê? Porque é uma cultura que não é feita mais de forma artesanal, mas é uma cultura que é feita com base justamente em instrumentos técnicos, do mesmo jeito que uma linha de montagem. Quer dizer, a gente precisa de instrumentos técnicos tão, digamos assim, evoluídos, né, quanto uma fábrica. Então, o cinema, ele é uma indústria fantástica, né? A quantidade de spots de iluminação, de microfones, de cabos,
técnicos, né? Desde o cara que carrega o cabo, até o cara que dirige a câmera, até o cara que dirige o filme, até o cara que faz o roteiro, os atores, né? Quer dizer, aquilo é uma produção extremamente coletiva, assim, né? Ninguém consegue fazer cinema sozinho, né? O cinema exige todo um envolvimento, né? Uma dedicação, digamos assim, de uma coletividade, né? Que é uma coisa que é inédita para a arte, né? Então, num certo sentido, quer dizer, isso aí vai criar uma nova maneira, digamos assim, de fruição estética que totalmente característica, né? Ela é totalmente característica do cinema. Tá? É no cinema que vai aparecer, então, essa ideia de uma indústria cultural de maneira muito explícita, assim, né? Sem a menor ordem de dúvidas. Tá? Então, essa reprodução técnica, né, que nasce lá desde, digamos assim, das primeiras impressões de Gutenberg e tal, em tecnologias que vão evoluindo, chegam na fotografia, que já é uma espécie de ápice, né, da capacidade de reprodução tecnológica para a produção estética da arte, e o cinema, né, o fonógrafo, o cinema falado, etc., é uma espécie de evolução desse processo, né, que vai automaticamente ganhar essa configuração de indústria cultural aí, da maneira como o Adorno aponta, né? E aí o Benjamin ele está interessado não tanto nesse papel de reprodução de capitalismo e tal que o Adorno está discutindo, mas ele está preocupado com uma discussão já mais focada no próprio produto dessa arte reprodutível, né? Porque essa reprodução, digamos assim, ela se torna um objeto do mesmo jeito que um quadro do Velázquez, um quadro, enfim, do Rafael, né? Se tornaram quadros, né? Só que é diferente essa obra de arte em si, né? Ela falta a ela algumas coisas quando se trata da fotografia que na obra de arte original existia, né? Então o Benjamin começa a criar esses conceitos que vão mostrar qual é a diferença, né? Um dos conceitos é esse conceito de autenticidade, ou seja, o quadro do Rafael é um exemplar único que está lá no MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, e que foi comprado na década de 50 pelo Chateaubriand, porque os europeus estavam numa falência econômica, aí o Chateaubriand foi para lá, mandou comprar a obra e trazer para o MASP e tudo, né? Então é um exemplar único, que tem uma história que a gente pode acompanhar, etc., né? E que nesse sentido, quer dizer, esse exemplar único, autêntico, vai ter uma aura, vai ter uma espécie de alma, né? Que é uma personalidade forte, digamos assim, né? Se a gente não quiser transfigurar isso num sentido panteísta, né? De que essa obra efetivamente tem uma alma, no sentido de que ela é uma entidade, é alguma coisa que tem alma, né? Como diria, por exemplo, talvez um Spinoza, assim, de que tem uma espécie de Deus ou de demônio incrustado dentro dela, que é a alma que a obra tem, né? Mas é alguma coisa mais ou menos nesse sentido que o Benjamin está querendo dizer com esse conceito de aura, e ele está dizendo que a obra de arte reprodutível, tipo o cinema, ele perde isso, né? A obra de arte acaba perdendo esse valor de tradição que ele tinha, né? Que faz com que essa ideia de tradição seja um valor arcaico, né? E aí, eu acho que vocês já percebem que, no fundo, o artigo do Benjamin está fazendo uma referência muito forte, né, àquela passagem que a gente discutiu lá no campo da ética, né, de um momento quando a gente sentia que existia essa entidade, esse Deus, essa alma, essas entidades místicas, digamos assim, que nos obrigavam a fazer certas coisas, senão a gente ia para o inferno e tudo mais, não sei o quê, e que é justamente isso que está se perdendo, né? Essa autoridade da coisa, né? A autoridade da tradição. Então, do mesmo jeito que a obra do Velázquez perde uma certa importância a partir do momento que eu consigo ver essa obra em casa, num livro, né, reproduzida, né? Isso é o mesmo tipo de fenômeno que faz com que a religião tenha entrado numa crise e que as pessoas já não acreditem mais nas entidades religiosas do jeito que acreditavam antes da industrialização, antes desse desenvolvimento técnico-econômico, né?
que desembocou na sociedade moderna, né? Então, o que o Benjamin está tentando fazer é uma espécie de comprovação da hipótese, né, de que é o surgimento dessa racionalidade moderna, técnica, industrial, iluminista, que vai colocar a tradição numa crise. E junto com a tradição entra a obra de arte numa crise e entra a religião também numa crise. Quer dizer, essas grandes instituições de tradição que a gente tinha, né, e respeitava e dava muito valor a elas, quer dizer, começam a perder esse valor, né? É por isso que hoje em dia eu escuto Beethoven assim, ligo o rádio e escuto, entendeu? Antigamente não, a pessoa para ir num festival, para ouvir uma orquestra tocar a Nona Sinfonia, era um ritual, as pessoas colocavam paletó, né, colocavam vestidos de gala e iam para uma grande noite onde ia ter debates, ia ter champanhe, ia ter todo um frisson lá, uma situação, que era uma situação aurática, era uma situação de tradição, né, de você participar de um ritual desse. Que às vezes eu tinha que ficar um mês economizando dinheiro, um ano economizando, para poder ir num lugar desse, né, e participar de um festival desse. Quer dizer, isso impregnava essa obra de arte com uma espécie de valor transcendente, assim, de valor quase que religioso, né? Então é exatamente isso que o Benjamin está fazendo no artigo dele. Ele está dizendo que essa autoridade vai entrar numa crise, por quê? Porque na situação de massa, de espectador de uma obra, quer dizer, na verdade, alguns esses elementos todos da tradição, eles foram totalmente abandonados por mim, enquanto um sujeito na massa que vai lá num filme, num cinema qualquer, junto com 3.000 pessoas e assiste um filme que no fundo vai ser assistido por 1 milhão, 5 milhões de pessoas vão ver aquilo, né? Quer dizer, é uma coisa que todo mundo que quiser ver, né? Quer dizer, é uma coisa que está ali para qualquer um e que não exige, então, uma preparação. Eu não vou ficar muito preocupado se eu vou assistir aquele filme ou não, porque daqui a pouco eu vou assistir outro, e vou ver outro, e vou ver outro, e parece que aquilo, enfim, vira uma coisa corriqueira assistir um filme. Quer dizer, eu não preciso parar para assistir um filme e concentrar nele e exigir de mim mesmo, né, uma espécie de esforço, né, que a cultura tradicional ela exigia, né? Existia um valor tradicional de patrimônio da cultura, quer dizer, as obras, né? Por que uma obra de 600 anos atrás está no museu? Porque aquilo é uma espécie de patrimônio, de riqueza, né? De coisa inestimável da criação artística de um sujeito, que faz com que eu tenha um respeito por aquilo, e quando eu vá olhar uma obra dessa, eu chegue lá simplesmente e tente entender. Se eu não entender de cara, eu vou estudar, eu vou saber por que aquela obra é importante, por que aquilo está no museu. Qual que é o motivo que levou essa sinfonia a ser uma obra que é colocada como uma das maiores realizações da história da música, né? Eu tenho que entender isso, eu tenho que ir atrás, quer dizer, se eu não consigo entender por que aquilo é bom, a deficiência é minha, é do meu gosto, né? O meu gosto é que está pouco apurado, eu tenho que correr atrás, quer dizer, essa ideia existe quando você considera que a obra é alguma coisa realmente importante, né? Mas a partir do momento que o cinema começa digamos assim, multiplicar a quantidade de coisas com as quais eu posso me relacionar, existe uma figura, né, que tem um parágrafo aqui do texto que é maravilhoso, né? Ele está falando do Abel Gance, que é um grande diretor cinematográfico, né? Que em 27 ele fala o seguinte, né? Shakespeare, Rembrandt, Beethoven farão cinema. Todas as lendas, todas as mitologias, todos os mitos, todos os fundadores das novas religiões, sim, todas as religiões aguardam a sua ressurreição luminosa. E os heróis se acotovelam às nossas portas. Quer dizer, é como se houvesse assim, um frisson, né? Todo mundo, Beethoven, enfim, Pascal, Kant, Nietzsche, tá, todo mundo quer entrar no Big Brother, entendeu? As pessoas estão se acotovelando para entrar no Big Brother, né? Então a figura, quer dizer, é a figura de uma grande liquidação. Por quê? Porque a cultura não tem mais o valor de cultura, né? Ela passa a ter um valor de mercadoria. Ela passa a ter um valor de uma coisa que as massas pagam 15 reais para ir lá e ficar lá 2 horas assistindo, né? E que saem do cinema, em geral, do mesmo jeito que entraram. Quer dizer, não estão dispostas, digamos assim, a apresentar um alto crescimento, né? Um desenvolvimento do meu ser quando eu me deparo com alguma coisa que eu não entendo, né? Quando eu me deparo com alguma coisa que eu não entendo, eu falo assim, pô, esse filme é mal feito, e vou assistir outro, né? Quantas vezes, assim, eu não passei filmes, né, clássicos do cinema alemão, cinema russo e tal, não sei o quê, e eu via um monte de aluno, porra, dormindo na sala, assim, não é por quê?
Porque eu não gostei do filme, entendeu? Então eu me dou o direito de não ter que me esforçar para tentar entender por que o Eisenstein é um diretor que fez cinema nos anos 20 e depois de 100 anos nós estamos falando dele, por que o Vertov, a gente está falando dele 100 anos depois, né? Quer dizer, eu não preciso me dar esse trabalho, entendeu? É o cinema que faça coisas que eu gosto, né? É essa postura, né? Que vai levar a gente, quando numa situação hipertrofiada, alguém que acredita que a Terra é plana, achar que está tudo bem, né? Se alguém quer dizer que a Terra é redonda e achar que eu tenho que achar isso, ele que se dane. Para mim, enquanto ninguém for tão sedutor que me mostre que a Terra é redonda, eu vou achar que a Terra é plana. E eu vou ficar na minha. E se alguém disser que não é, eu dane-se essa pessoa, né? É a mesma coisa em relação ao criacionismo. Quer dizer, se alguém vier dizer para mim entendeu? Que o mundo surgiu do Big Bang e tal, só que ele que se dane, eu não gosto dessa leitura. Eu prefiro uma leitura que diz que Deus acordou e criou a Terra, né? E aí você fala, porra, nós estamos no século XXI, quer dizer, isso, né, tem obras de 300 antes de Cristo que dizem que a Terra é redonda, esse tipo de coisa, mas o cara fala, não, isso, entendeu? Não, e quem vai me convencer disso, né? Quem vai te convencer disso vai ser uma propaganda sedutora feita por uma pessoa lindíssima, né? Que vai afetar teu emocional e você vai se identificar com aquela pessoa, você vai querer beijar os pés daquele mito, daquela pessoa maravilhosa, né? E que vai falar que a Terra é quadrada e a partir de agora você vai adotar essa tese, né? Quer dizer, é o cúmulo da irracionalidade, né? Entregue a uma emocionalidade infantil, né? Que faz com que aquilo que me agrada é aquilo que eu vou prestar atenção, aquilo que me agrada não me interessa, né? Nada tem aura, não tem nada que me obrigue a querer ter que mudar, a ter que crescer, porque eu olho para ela mais, né? Eu olho para as obras e eu vejo obra uma atrás da outra, quer dizer, nada disso deve ter tanta importância assim, né? Há uma espécie de diluição, então, dessa percepção, né? De que essas coisas têm alguma coisa ali que fez com que elas durassem 400 anos enquanto objeto de reflexão que fez alguém parar para pensar por que aquilo foi feito daquele jeito, né? Então a obra reprodutível ela libera essa marca de tradição, de aura, de reserva, de respeito, né? Que a gente tem pela arte, né? Até um certo momento da nossa história, que é um momento arcaico, né? E a partir de um certo momento, quer dizer, o que interessa é o que eu acho, entendeu? O que algum autor disse? Quem que é Platão? O que esse cara... Por que eu vou ler isso? Né? Então, vira uma coisa assim, de haver uma transformação desse processo que é um esvaziamento absoluto do valor da cultura, no sentido de uma cultura que me provoque, né? E que me mostre que eu estou limitado demais e que me faça tentar crescer um pouquinho para tentar entender alguma coisa. Tá? Então, ele vai avançar um pouco no artigo discutindo justamente essas questões, né, do quanto essa mentalidade moderna ela tem uma espécie de obsessão, de destruição dessas tradições e dessas coisas que possuíam algum valor, né, e que me dão como contrapartida, digamos assim, o fato de que eu posso ter elas em casa, né? Eu não preciso entender a Nona Sinfonia, eu posso ter uma prateleira ali cheia de música de vários autores importantíssimos, né? Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, né? Eu posso ter um monte de coisa ali e tal, e no fundo eu não entendo nada daquilo, mas eu tenho. Né? Então a cultura ela deixa de ser uma coisa de intervenção em cima de mim, que me transforma enquanto um sujeito ético que começa a ter gosto, que é um dos critérios que vai me fazer agir corretamente no mundo, né? Eu saber o que é bom, o que é ruim, em termos éticos, e eu saber o que é belo e o que não vale nada, do ponto de vista estético, né? São, digamos assim, julgamentos paralelos. Né? O desenvolvimento do juízo estético leva a um desenvolvimento também de conceito ético, né? Porque ambas são exercícios de racionalidade numa perspectiva kantiana. Né? E quanto mais eu exercito, mais, digamos assim, eu sou capaz de resolver essas questões. Tá? Aí o que acontece? Como essa unicidade, digamos assim, que estava na tradição, ela inscrevia a obra num contexto, né? Aí tem uma coisa interessante que ele vai dizer, que quer dizer, uma mesma obra de arte dentro de um certo contexto, né? Tinha um valor, e em outro contexto tinha outro. Né? Então uma Vênus, né? Uma estátua de Vênus, numa tradição grega,
era uma coisa que era observada com valor de culto, né? Já numa tradição católica, é alguma coisa vista como uma arte profana. Tá? Então, quer dizer, esse valor, no fundo, ele trazia à tona também um problema de uma reflexão sobre o lugar em que essa obra surge, quais são os valores que ela está tentando representar, a sua historicidade, né? Que fazem parte da obra. Evidentemente, eu não vou gostar do cinema de Eisenstein se eu não entender o lugar dele nos anos 20 da Rússia pós-revolução comunista, né? Quer dizer, eu tenho que entender tudo isso para entender qual que é o valor daquela obra, com quem que aquela obra está falando e por que ela tem um valor, então, dentro dessa proposta que a coloca como uma obra de arte única, que ficou à frente de todas as outras do seu tempo, né? Quer dizer, é isso justamente que, em um certo sentido, está se perdendo e que o próprio texto, né? Quer dizer, tem uma passagem aqui na página 171 que ele fala assim, que esse valor único da obra de arte autêntica tem sempre um fundamento teológico. Quer dizer, a crise da estética, para o Benjamin isso é muito claro, é também a crise da religião, é a crise ética. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante desse artigo, como que ele vai mantendo esse paralelismo, né? Até pela formação dele, de ser um teólogo judeu, ele tem sempre isso em mente, né? O quanto está existindo um esvaziamento, digamos assim, disso que ele vai chamar de valor de culto, né? Um valor de culto da obra de arte, né? Em detrimento desse valor de culto, quem está crescendo é o valor de exposição, quer dizer, alguma coisa que está disponível para mim é mais importante do que o conteúdo, tá? Então, é mais importante eu ter o LP, o CD ou o MP3 do Beethoven em casa do que eu realmente entender o que é aquela obra, estudar para saber por que é aquela obra é daquele jeito, tá? Então é sempre essa a perspectiva que está colocada no sentido de um esvaziamento do papel da cultura dentro do conjunto da indústria cultural, tá? Então, com a reprodutibilidade técnica, a obra se emancipa dessa história, dessa tradição, mas também perde esse valor que ela tinha, né? Pela primeira vez na história, e ganha sua existência, digamos assim, se desvincula de uma existência parasitária em relação à cultura, em relação à tradição, em relação à própria ética, e passa a ter uma arte de características autônomas, né? Quer dizer, isso é um resultado talvez positivo também dessa migração, né? Quer dizer, o fato de que começa a haver uma arte pela arte, uma arte de pura fruição estética, que não está preocupada também em fazer ninguém crescer, mas enfim, que no caso específico do filme, da difusão de massa, né? Isso acaba sendo uma espécie de estratégia de esvaziamento do poder crítico da arte para que a arte se transforme numa espécie de anestésico, numa espécie de entorpecente, né? Que faz com que as pessoas vivam uma espécie de ilusão, né? Para que não enxerguem aquilo que é a realidade. Em outros autores mais para frente a gente vai ver isso melhor, tá? Avançando um pouco, ele tem uma passagem importante que ele fala, né? Que o cinema é uma arte que só existe enquanto reprodução, porque ela precisa, na época lá que ele estuda, 27, de 9 milhões de pessoas pagando ingresso para que aquela obra comece a dar alguma ordem de lucro, né? E, evidentemente, o objetivo da arte cinematográfica é lucro, né? Então não tem um cinema que vai dar milhões de prejuízo, ninguém que está atrás disso, né? Então é uma arte que tem esse compromisso. E ele vai dizer que esse compromisso econômico ele é tão forte no caso da indústria cultural, que a própria crise econômica que a Alemanha passa nos anos 20, né, vai desencadear mudanças, transformações na própria qualidade do cinema. Né? Então vai haver, por exemplo, o surgimento do cinema falado. O Benjamin vai acreditar em grande parte, né, a ideia de que o cinema estava tendo que se reinventar para não levar um prejuízo. Né? Por isso que ele passa a ser falado e que no momento, entretanto, em que ele passa a ser falado, ele começa a ser interessante para projetos de cinema nacionalista ou projetos nacionalistas, ufanistas como o próprio nazismo. Né? É um momento que o nazismo percebe que o cinema pode ser o grande instrumento dele, porque ele está falando em alemão para o povo alemão contra polonês judeu. Né? Então, essa coisa dessa unidade, né, nacionalista que esse cinema falado vai poder dar. E por quê? Porque nasce de uma crise do fato desse aparelho técnico gigantesco, né, ter que se reinventar para dar conta desse mundo. Né?
Ele entra depois numa análise da fotografia, só para frisar um aspecto importante, né, de que a fotografia, enquanto ela era fotografia de gente, ela tem ainda um resquício de aura, porque um rosto humano fotografado ainda resguarda uma certa, um certo respeito. É a fotografia da minha avó, a fotografia da minha bisavó, né? Quer dizer, existe uma aura ali, uma espécie de religiosidade que ainda se preserva na fotografia do humano, mas que quando a fotografia deixa de falar do humano e começa a falar em ficção, em personagens, ela nitidamente abandona essa característica aurática, né? E vai resultar numa arte absurdamente preocupada com a questão da capacidade de interpretar. Tá? E aí ele vai entrar numa seara que talvez seja mais original, pelo menos, do pensamento dele, né? De perceber que essa transformação que ocorre no modo de produção da imagem artística, né? Quer dizer, o cinema em lugar da pintura, por exemplo, né? Vai trazer uma imensa mutação no próprio aparato perceptivo das pessoas que estão assistindo o filme, em comparação ao que acontecia com as pessoas que assistiam ou cultuavam uma obra de arte, né? Quer dizer, existe uma coisa impressionante de mudança de aparato perceptivo que acontece com o público, né? E, por outro lado, também acontece uma transformação violenta no próprio artista. Tá? No próprio artista vai acontecer uma mutação violenta, porque o ator, né, ele vai mudar de característica. Né? Tem uma passagem aqui que é importantíssima. Ele fala assim: o intérprete do filme não representa mais diante de um público, tá? Mas de um aparelho. Né? O ator de cinema ele atua para a câmera, ele não atua para o público. O diretor ocupa o lugar exato que um controlador ocupa no exame de habilitação profissional. Representar a luz dos refletores e atender uma série de exigências de microfone é uma prova extremamente rigorosa. Quer dizer, você está sendo testado pela máquina, você está sendo subjugado pela máquina quando você é ator de cinema. O ator de teatro não, ele domina a peça, ele domina a personagem. Né? O ator de cinema não. Ser aprovado nela, continua o texto, para o ator é conservar sua dignidade humana diante do aparelho. O interesse desse desempenho é imenso, porque é diante de um aparelho que a esmagadora maioria dos cidadinos precisa alienar-se da sua humanidade nos balcões e nas fábricas durante o dia de trabalho. Quer dizer, ele está dizendo, o mesmo massacre que se promove contra o ator do cinema é um massacre que a população proletária está sofrendo dentro das indústrias. Eu estou sendo também oprimido e reduzido a uma funcionalidade no momento que eu aperto o parafuso do carro para que o carro fique pronto, né? E ele conclui assim um parágrafo. À noite, as mesmas massas que enchem os cinemas para assistir à vingança que o intérprete executa em nome delas, na medida em que o ator não somente se afirma diante do aparelho sua humanidade, aos olhos dos espectadores, como coloca esse aparelho a serviço do seu próprio triunfo. Ou seja, o ator, quando se torna um grande ator e que aparece na tela do cinema, num certo sentido, ele conseguiu passar pelo teste. Quando ele passa, ele se vinga da máquina, porque aí quem faz sucesso é ele. Né? Então, essa passagem eu acho muito importante desse texto, porque ela dialoga num certo sentido, né? Ela dialoga com aquele conceito de fetiche do Marx. Né? Quer dizer, o que é uma mercadoria? É algo que tem um trabalho introjetado ali dentro e que você não enxerga o valor porque ela é abstraída na forma de uma caneta, na forma de um caderno, né? Na forma da mercadoria. E no cinema acontece uma coisa avessa, quer dizer, como o ator tem a cara dele no produto, porque ele é o ator do filme, e o filme é o filme em que ele atua, né? Quer dizer, a cara do trabalhador está estampada ali, o trabalhador é o ator. Tá? Então é uma possibilidade, digamos assim, positiva, né? De uma extrapolação daquelas artimanhas capitalistas para enganar o trabalhador, que o ator de sucesso consegue ter. Por isso, num certo sentido, o cinema odeia os grandes atores, porque os grandes atores começam a cobrar cachês milionários, eles começam a se impor, eles começam a fazer exigências, né? Que o dono do filme, o diretor, o produtor vão olhar e vão falar, pô, esse cara é um excêntrico, entendeu? Ele está querendo fortunas de dinheiro e tal, não sei o que lá, justamente para tentar
dizer que aquele cara é um empregado, que ele não tinha que ganhar tanto, né? Mas o dono do filme não tem como dizer não para ele, porque ele é o Brad Pitt. Quer dizer, se não for o Brad Pitt no filme, o filme dele não vai ser o filme que ele quer. Então ele é obrigado a fazer uma concessão para um tipo de trabalhador, que é um trabalhador que consegue se impor, digamos assim, se ele passar pelos testes. Por outro lado, quer dizer, como é que ele passa por esse teste, né? Ele passa por esse teste sendo exatamente quem ele é. Tá? O Benjamin ele vai trabalhar um pouco a ideia de que o bom ator do cinema é aquele ator que ele não atua muito, né? Que ele não fica se transformando muito para ganhar personagem. Ele meio que tem que ser do jeito que ele é mesmo, né? Quanto mais natural ele for, quanto mais aquele ator for ele mesmo, né? Melhor, mais natural vai ser para o cinema. Né? O cinema é uma arte muito realista, que se você ficar tentando fazer demais um personagem, né? Quer dizer, isso acaba atrapalhando, né? O melhor é que você seja a cara do personagem, né? Que você se transforme naquele personagem fisicamente. Isso é mais importante do que ficar tendo trejeitos e tal para tentar imitar alguém. E aí, nesse sentido, quer dizer, o ator ele é um cara que ele passa pela mesma experiência que o sujeito das massas passa. Ou seja, o ator não tem estímulo para se transformar. Tá? O ator do teatro ele tem um estímulo para se transformar. Ele apresenta uma noite uma peça e ele vê que tem uma certa passagem que é super engraçada e que ninguém riu. E ele começa a ver, poxa, por que ninguém riu? Ah, ninguém riu porque eu não dei uma ênfase na frase. E aí na noite seguinte ele dá a ênfase na frase e aí todo mundo cai na gargalhada. Ou seja, a peça do teatro ela é uma espécie de pedra bruta que vai sendo lapidada dia a dia, né? A partir da própria reação do público, o ator ele vai aperfeiçoando a sua interpretação daquele personagem, vai criando uma coisa muito mais legal do que era originalmente, né? A gente sempre diz, a peça de teatro é melhor ver depois de um certo tempo, assim, porque aí os defeitos e tal já foram consertados, as pessoas já melhoraram aquilo, agora ela está redondinha, ela está justamente funcionando do jeito que tinha que ser, né? Então existe isso no ator de teatro, por quê? Porque ele controla totalmente o personagem, né? No ator de cinema, vai dizer o Benjamin, isso é muito difícil, porque inclusive tem cenas do começo do filme que são filmadas no fim, e cenas do fim que são filmadas no começo. O ator não tem muito o controle da totalidade do personagem, porque ele vai recebendo capítulos com cada uma das falas que ele vai ter que gravar, e ele memoriza aquilo, vai lá e fala, e depois esquece aquilo e vai para outra cena, que já é outra situação. Ele não consegue muito bem fazer a conexão de uma cena com a outra, porque ele não consegue saber o que o outro ator gravou, né? Então tem coisas muito esquisitas, né? Como o cinema é um processo técnico que tem montagem, né? Eu posso ter um diálogo que eu gravo primeiro um ator sozinho, depois eu gravo o outro sozinho, e depois na montagem eu faço um dialogando com o outro, e um não vai nem ouvir o que o outro falou, um não vai olhar nem para a cara do outro, mas no filme eles estão dialogando por causa de uma situação da montagem. Quer dizer, é esse tipo de artificialidade do ambiente técnico, né, que o Benjamin está tentando destacar para mostrar que o ator cinematográfico é muito diferente do ator de cinema, e tem um momento que ele fala, o ator cinematográfico representa só a si mesmo, né? Ele não precisa mudar. E aí, nesse sentido, aí a ponte que eu queria traçar com o indivíduo de massa é uma sociedade que diz o seguinte para a gente, inclusive no cinema, você não precisa mudar para dar certo. Você não precisa melhorar para dar certo. Tá? Você pronto aí, se você passar pelo teste da máquina, você deu certo. Né? Você não precisa estudar nada. Mas se você entrar dentro da máquina do jornalismo e produzir as matérias que ele precisa, você deu certo. Tá? Por mais despreparado que você esteja, essa é a mensagem, digamos, subliminar que o cinema e as técnicas, nesse sentido de uma razão instrumental, estão vendendo para a gente, é a seguinte, desde que você deixa a máquina fazer a função dela, você não precisa ser ninguém muito especial não, cara. Qualquer um, no fundo, faz isso, desde que se submeta a passar pelas rigorosidades que a técnica exige. Você tem que ter uma boa imagem, tem que fotografar bem, tem que falar bem, com boa dicção, para que a câmera, o microfone captem as suas... Desde que você faça isso, então se você conseguir alienar o seu próprio corpo, né, e desempenhar bem no cinema, quer dizer, isso é o que conta. Você não precisa melhorar. Essa é a lição que a tecnologia está dando para o momento contemporâneo. É isso que está sendo falado. Se você tiver um bom computador, com a memória que ele merece, com as câmeras que ele merece e tudo mais, cara, para que estudar, cara?
entendeu? Vai fazer sitezinho lá, você tem softwares hoje em dia que você pega lá um template lá e, porra, a coisa está toda pronta. Você aperta 3 botões e você já tem um jornal pronto. Né? Para que ficar estudando, então? Né? Quer dizer, é uma evolução tecnológica de uma racionalidade instrumental que desestimula o crescimento, desestimula a dor do estudo, da cultura. Né? Porra, imagina, o cara vai ficar 10 anos estudando piano para conseguir tocar uma sonata, né? Quer dizer, porra, compra um mixer lá, um negócio lá de mixagem de áudio e tal, não sei o que lá, e pronto. E em 3 dias você está fazendo, apertando o botãozinho certo, né? Você virou um DJ, pronto. Para que ficar estudando piano, violino, sofrendo com essas porcarias aí e tal? Então é uma sociedade que naturalmente vai criar uma espécie de esvaziamento, né? De qualquer esforço de autotransformação. E, evidentemente, isso é o avesso do iluminismo, quer dizer, o avesso do desenvolvimento de consciência crítica. Né? Quem estudou 10 anos de piano vai entender muito melhor qual que é o valor de uma sonata do Chopin. Né? Vai entender exatamente quais foram as dificuldades técnicas que tiveram que ser superadas e vai ouvir aquilo como se aquilo fosse uma missa, entendeu? Porque é uma coisa maravilhosa. O que o cara teve que estudar e entender para chegar naquele lugar, né? A sociedade contemporânea não, ela vai dizer o seguinte, ó, se você tiver malhadinho e tal, não sei o que lá, você vai para dentro do Big Brother e você vai se dar bem, você vai fazer sucesso, né? Você vai ser um cara conhecido, vai ser um cara famoso, vai ser um cara que vai ter dinheiro, vai fazer propaganda, né? Quer dizer, é um modelo, então, de sociedade, né? Que coloca, digamos assim, em primeiro lugar a técnica, né? Em segundo lugar as pessoas. Isso você percebe nesses programas que tem formato mais ou menos fixo, né? Eu estava vendo o The Voice Brasil agora e vi, voltou o Lulu Santos, tiraram a Claudinha Leite, voltou o Charlie, o Carlinhos Brown e tiraram a dupla sertaneja, mas como tiraram a dupla sertaneja, puseram o Teló no lugar, quer dizer, é um negócio de troca de coisa igual, né? Você tira um sertanejo, coloca outro, tira um de cultura negra, coloca outro, tira um de MPB, coloca outro, tira um de samba, coloca outro, quer dizer, aquilo são funções assim que na verdade Cláudia Leite vira igual a Lulu Santos, entendeu? Se substitui, né? Quer dizer, uma coisa que são permeáveis, assim, são permutáveis, né? Porque você só precisa de alguém que vai lá e que faça aquele papel de olhar, apertar o botão com caras e bocas e tal, não sei o quê, e aí tudo dá certo. E aí, nesse sentido, quer dizer, talvez uma última coisa que eu vou falar, né, a respeito desse artigo, que é brilhante, é maravilhoso, mas enfim, do mesmo jeito que o ator também não precisa ter preparo nenhum, ele só precisa fotografar bem, o político também. O político ele pode ser uma titica cagada por um pombo, né? Que se ele for para frente da câmera e fizer caras e bocas e fizer lá penteado de Hitler, sei lá o quê, e as pessoas, enfim, se desenvolverem empatia com aquilo, né? As pessoas elegem aquilo, né? Sem a menor necessidade de que esse político tenha qualquer ordem de preparo para desenvolver a função que ele deveria desenvolver, né? Quer dizer, para a gente não pegar um exemplo local aqui para não chorar no meio da aula, a gente pode dizer dos Estados Unidos, que já elegeu o presidente da República que era ator de cinema de Bang Bang, quer dizer, é isso, né? Você perde totalmente a noção de qual é a função que aquela pessoa deveria desempenhar e coloca um sujeito absurdo lá, né? Quer dizer, isso nitidamente é muito claro o quanto isso é mais forte, né? Em sociedades em que a indústria cultural conseguiu estabelecer essa ditadura, digamos, dela de valores, né? De esvaziamento de cultura, de ensino rasteiro, né? E nesse sentido, infelizmente, o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, assim, né? São países que desvalorizam absolutamente ensino, cultura, que acham que ninguém precisa mudar, que o mundo deve engolir as pessoas do jeito que elas são, e que se alguma obra de arte, né, eu não entendi, então o problema da obra de arte, ela que é uma merda, né? Então esse tipo de subjetivismo, né, extremamente hedonista, assim, hedonista no sentido de que eu só estou preocupado com o meu prazer, com o meu sucesso, aquilo, né, que o Hegel reservava ao campo da eticidade, né, da moralidade, desculpem, das minhas volições, das minhas vontades, dos meus quereres, dos meus gostos, né, e da ideia de que quando tem alguém que fala para eu não fazer aquilo que eu quero, eu acho que esse cara é um imbecil,
Então, se o cara vira para mim, eu estou dizendo que a Terra é plana, ele vem e vira para mim e fala que a Terra não é plana, ele é um imbecil. Né? Então, essa espécie de inversão absurda do mundo, né, que faz com que o mundo gire em torno do meu umbigo, é nesse sentido hedonista, assim, egoísta, que só quer prazer, só quer que as coisas sejam do jeito que ele quer, e que também é um pensamento infantil, porque no fundo é evidente que para alguém poder achar que está tudo bem se ele acha que a Terra é plana, é porque ele não entende o que é o mundo, né? Quer dizer, que o mundo é competitivo, que países que têm mão de obra mais qualificada vivem melhor, né? E aí não consegue entender porque que o Brasil, cheio de território e de riqueza, não sai da titica, né? Algum dia vai entender por que é, né? É por causa da qualidade da cultura do seu povo, é lógico. Né? Um país que tem gente que, enfim, que você olha, dá até pena, assim, você olha e você fica, né? Como é que um país é capaz de criar gente nessa situação que vira e mexe está alimentando noticiário aí de seca do Nordeste, de seca no Centro-Oeste, não sei o quê. Você olha para aquilo e te dá aquele sentido, né? Ambíguo, assim, de vergonha, com tristeza e com que, porra, o que a gente está fazendo aqui para que isso, né? O que a gente está fazendo aqui é ser hedonista, entendeu? Elegendo porque a pessoa fotografa bem, porque eu gostei da cara da pessoa, porque ele falou lá 3 coisas lá que eu grudei naquilo, né? E aí essas coisas passam a ser elaboradas por marqueteiros que vão ver nas pesquisas, o que está pegando? A segurança. Então diz que vai matar bandido. Pronto, o cara começa a fazer sucesso, né? Então, essas coisas são, evidentemente, todas pré-estudadas e são lançadas candidaturas que vão bater, então, em certas questões, né? E aí, já lá em 1930, né? O Benjamin já está batendo nessa tecla, está dizendo, olha, está havendo uma estetização da política, né? A política, o texto é de 36. A política ela está virando um cinema. Tá? E aí, nesse sentido também, quer dizer, há uma espécie de metamorfose, né? Que tem uma frase exemplar aqui na página 183 do Benjamin, disso, né? Que fala o seguinte: com isso, os parlamentos se atrofiam juntamente com o teatro. Né? Ele vai um pouquinho antes aqui, ele vai dizer que a arte que mais sofre por causa do desenvolvimento do cinema, evidentemente vai ser o teatro, que é onde você precisa de bons atores, de gente que represente, né, centenas de vezes uma obra até aprender direito a representar e tudo mais, a dança, tocar violino, essas artes que exigem um trabalho, um esforço muito grande do sujeito para ele aprender, dominar aquilo e fazer bem, quer dizer, são as artes, evidentemente, onde tem mais aula e onde mais se sofre numa situação dessa. Né? E junto com isso a política também. Isso que é interessante. Né? Junto com isso há um esvaziamento também da política que faz com que nós tenhamos tiririca, com índices imensos de popularidade de votação. Quer dizer, isso é a cara do que está acontecendo. Né? E por que isso acontece? Justamente porque houve essa transformação de base infraestrutural, né, que faz, então, com que esses novos processos de seleção de quem vai se dar bem nesse mundo dominado por uma razão instrumental, na forma da técnica, né, é exatamente o fato de que é uma pessoa que passa no teste da técnica. A pessoa passou no teste da técnica, ela vai se dar bem. Então isso, quer dizer, vai ser o mecanismo pelo qual vão surgir como vencedores, né? O campeão no esporte, o astro no cinema e o ditador na política. Tá? Então é uma estrutura, digamos assim, comunicacional, essa da indústria cultural, que favorece o surgimento de ditadores. Tá? Não é por acaso que vai surgir um Mussolini na Itália, vai surgir um Hitler na Alemanha, e todos esses presidentes americanos aí, entendeu? Todos eles são isso, são microditadores, né? Que dentro de determinados projetos políticos vão lá e se impõem por intermédio dessa aprovação, digamos assim, que eles têm dentro desse aparelho cinematográfico. Né? Então, são problemas que decorrem, né, disso que o Walter Benjamin está dizendo aqui, quer dizer, do domínio do capital sobre os meios técnicos. Né? O grande problema é esse, né? Quer dizer, que está impedindo, digamos assim, potencialidades interessantes do cinema, como o fato de subverter o fetiche da mercadoria, está impedindo que essas coisas se tornem coisas interessantes.
né? E de uma maneira interessante. Tem toda uma parte que ele discute, a questão da percepção, de como que o cinema transforma a percepção, né? Mas que eu não vou entrar muito no mérito, mas que é extremamente interessante. Ele vai falar de um inconsciente óptico que o cinema consegue dar conta e tal. Para quem trabalha com montagem, até mesmo no jornalismo, isso é uma coisa muito interessante. Mas só para finalizar, ele vai dizer que existe, então, da mesma jeito que existe uma estetização da política, né? Quer dizer, vai existir também uma estetização da guerra. A guerra vai ser um movimento que vai ser visto como belo, tá? Tem um célebre artigo, um manifesto, na verdade, né, do movimento futurista do Marinetti, onde ele fala da beleza das bombas explodindo, entendeu? Da beleza dos aviões sobrevoando os territórios onde eles vão jogar as bombas, né? Então, quer dizer, é uma maluquice, né? Mas enfim, é isso, né? Nós estamos tratando desse absurdo irracionalismo fundamentado num hedonismo egoísta, né? E desses sujeitos egoístas e separados na condição de sujeitos de massa, que são dominados por uma máquina de razão instrumental, que o cinema e a indústria cultural, o jornalismo e tudo mais representam, né? E que vai resultar numa sociedade onde a crescente proletarização dos homens contemporâneos é vista como uma espécie de naturalidade, quer dizer, que se acha que é isso mesmo, que as favelas vão crescer, faz parte, digamos assim, desse processo, né? E que como isso começa a criar quantidades muito grandes de homens revoltados, porque as pessoas que estão morando na favela não olham com muita simpatia para essa situação, surgem movimentos políticos que tentam angariar essas energias críticas dessas pessoas que estão oprimidas, né, em torno de movimentos como a guerra fascista. Né? As pessoas da Alemanha passavam tanta fome, a situação era tão esquisita, não sei o que lá, que aí surge um líder que fala o seguinte, olha, então vamos fazer uma guerra contra a Polônia, os caras vão lá e invadem o país vizinho, né? Achando que nessa mobilização, digamos assim, de invasão, né, quer dizer, a partir de então eles vão ter riquezas suficientes, pelo menos para morar em casa e para sair do barraco. Nem que seja uma casa na Polônia que você matou os caras que moravam lá dentro e a partir de agora é você que vai morar lá. Então essa sensação, digamos assim, autoritária, né, que é evidentemente muito patente, né, muito clara nesse momento, é que o Walter Benjamin está dizendo, de que o fascismo está conseguindo se apropriar dessa tecnologia e usar disso para fazer disso uma máquina de guerra muito eficaz e muito perversa, né? Quer dizer que evidentemente só é capaz de existir porque as pessoas acham que, enfim, que são maravilhosas. Sendo nazistas, elas acham que chegaram no suprassumo da beleza da conduta ética humana e que não precisam de mais nenhuma vírgula para melhorar, porque o máximo que qualquer ser humano pode querer ser na vida é ser um nazista, né? Então vocês estão entendendo a ironia do que eu estou colocando aí, mas é a mesma ironia com que hoje a gente pode enfrentar um terraplanista. Dele achar que ele chegou no ponto áureo, digamos assim, do desenvolvimento intelectual dele como pessoa, né? Talvez nem pretensão intelectual nenhuma, mas enquanto pessoa ele se acha maravilhoso, e que, enfim, né, vocês aí que estudaram, que venham me convencer de que a Terra não é plana, porque eu estou em plano direito aqui de achar que está todo mundo errado e que o certo sou eu, né? Quer dizer, esse grau de quase que esquizofrenia, né, de um sujeito isolado numa sociedade de massa, né, que acaba convergindo para isso, tá bom? Eu centrei bastante na análise do Benjamin para mostrar para vocês que da riqueza, né, de um texto de 20 páginas do Benjamin que a gente pegou como exemplo, digamos assim, né, para mostrar qual que é a potência, né, da crítica que a Escola de Frankfurt está acionando, digamos assim, né? E aí com isso a gente fecha, né? A gente não tem mais aulas para aprofundar a Escola de Frankfurt, né? Mas espero que tenha pelo menos suscitado o interesse de você nesses autores e a gente fecha essa unidade para entrar então na próxima já em estruturalismo, tá bom? Valeu, pessoal.